Se existe um tema que é tão polêmico no meio teológico, é esse: expiação limitada. Será que realmente Deus tem um livro com o nome daqueles que vão herdar o paraíso e uma outra lista para aqueles que vão passar uma eternidade em sofrimento? Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. E como de costume, a literatura que a gente usa, os 5 pontos do calvinismo, John Piper. Então todos os pensamentos vêm aí desta obra. John Piper vai começar esse terceiro ponto explicando o que é expiação. Ele começa assim: a expiação é a obra de Deus em Cristo, na cruz, pelo qual ele completou a obra de sua vida, perfeita e justa. Cancelou a dívida do nosso pecado e satisfez a ira santa de Deus contra nós, e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. A expressão expiação limitada, ela tem pelo menos 4 perguntas a se fazer. Por quem Cristo fez isso? Por quem Cristo morreu? Os pecados de quem ele expiou? E em favor de quem ele pagou ou comprou o preço da salvação? Essas são pelo menos as 4 perguntas primeiro a fazer. Só que o Piper ele vem trazendo um raciocínio completamente diferente. Ele vem dizer que essas perguntas são importantes, mas que atrás disso há uma pergunta que é fundamental para entendermos sobre a expiação limitada: a natureza da expiação. Se você dissesse que Cristo morreu por todos os seres humanos, você teria que definir a natureza da expiação muito diferente se dissesse que Cristo morreu especificamente para que aqueles que realmente acreditassem nele. Parece complicado esse primeiro trecho, mas não é. Vamos entender um pouco do raciocínio do Piper. Ele vai dizer que no primeiro caso, você acreditaria que Cristo, quando ele morre, ele não garante definitivamente a salvação para nenhum homem. Apenas torna o homem pecador em um homem salvável, um homem que pode ser salvo. Ele precisaria de uma ajuda, e essa ajuda seria o quê? Apenas a decisão dele, né? Ele decidiria ser salvo, mas não havia garantia da salvação para ninguém. Agora John Piper vai falar que não é os calvinistas que limitam a expiação, não é eles que colocam limite, mas são os próprios pessoas que argumentam que vão dar essa limitação. Porque para ter respaldo que Cristo morreu pelos condenados, pelos aqueles que morreram na incredulidade e foram condenados, eles precisam então limitar, né, a expiação. Então, a fim de dizer que Cristo morreu da mesma maneira por todas as pessoas, ele precisa limitar ali a expiação, não a uma salvação definitiva, porque senão todos seriam salvos, mas há uma possibilidade. Então, eles limitam a expiação a uma possibilidade ou uma oportunidade de salvação. Então a morte de Cristo seria uma possibilidade ou uma oportunidade para que o homem fosse salvo. Por outro lado, nós não limitamos ali a expiação limitada. Pelo contrário, nós afirmamos que Deus ele tinha em vista, né, a salvação, a realização da obra de salvação concreta dos seus filhos e que livraria eles da destruição e até mesmo da incredulidade. Afirmamos que quando Cristo morreu especificamente pela sua igreja, ele não apenas deu uma oportunidade ou uma porta para que os homens fossem salvos. Ao contrário, ele garantiu tudo o que o homem precisava para ser salvo, inclusive a graça da regeneração e o dom da fé. A obra foi completa. O fundamento bíblico para dizermos que Cristo não apenas deu uma oportunidade, mas que realmente ele comprou a fé dos eleitos, vai ser encontrado ali no Novo Testamento. Nós vamos ver que o fato crucial é que o sangue de Jesus garante a nova aliança. Vamos dar uma olhada em Mateus 26, verso 28, no que diz: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Deus também expressou no Antigo Testamento, através do profeta Jeremias, sobre essa nova aliança. Olha o que diz o texto.
Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará ao próximo, e nem ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Então a diferença da nova aliança com a antiga aliança é que a antiga aliança foi quebrada pelos pais, né? Ele vai dizer, os seus pais quebraram a aliança, mas essa nova aliança que eu vou fazer com vocês, eu estou garantindo. Então Deus garante aos salvos que a lei seria escrita no nosso coração e que Deus, através da sua soberania, ia fazer com que essa lei fosse cumprida na nossa vida. A gente teria prazer de cumpri-la porque ela está gravada no nosso coração, e ele diz, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então é Deus garantindo. Em Jeremias, no capítulo 32 agora, fica mais fácil. Olha o que diz o texto. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Farei com que me temam de coração, para que jamais deviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes bem, e plantarei firmemente nesta terra de todo o coração e de toda a minha alma. Assim, sim, é o que eu farei. Então fica bem claro aqui em Jeremias que é Deus que está ali garantindo o sucesso dessa nova aliança. É Deus que garante que o homem será bem sucedido e que ele vai temer a Deus, que não vai se desviar, porque Deus está garantindo essa aliança que é gravada nos nossos corações. Mas não para por aí. Um outro profeta também profetizou sobre isso. Ezequiel 11:19, o texto vai dizer assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis, e serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Agora entramos no Novo Testamento e a gente vai ver tudo aquilo que os profetas profetizaram. Jesus ali na consumação dizendo realmente que o seu sangue selaria então a realização dessa promessa. O sangue de Jesus selaria então essa nova aliança. E a gente vai ver ali no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 20, Jesus dizendo sobre a sua morte, né? O que sua morte representaria? A morte de Jesus era essa ligação da expiação, né? Ele morreria e essa morte, esse sangue derramado, seria para selar essa nova aliança. Olha o que diz o texto. Na última ceia, Jesus tomou o cálice e, depois de haver ceado, disse: este cálice é da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora a gente vai lá para o livro de Hebreus e olha o que o autor de Hebreus vai dizer sobre essa nova aliança. Diz assim o texto: Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Então o resultado desse pensamento, de tudo aquilo que a gente vem falando, é que a expiação ela é definitiva. Deus ele garante a salvação, ele garante o arrependimento, ele garante a regeneração, o novo nascimento, o dom da fé para aquele povo que ele mesmo escolheu. Povo sim, indigno, imerecedor, mas pela graça de Deus, ele recebe esse povo e garante até o final, definitivamente, a expiação através do seu sangue, através
da nova aliança. Então, o resumo total aí desse entendimento é que Cristo garante, através da nova aliança, pelo seu sangue, a expiação definitiva para o povo que ele escolheu para ser seu. Indignos, pecadores, mas Deus escolhe, através do sangue de Jesus, para que esse povo seja salvo e garante o novo nascimento, a regeneração, o dom da fé e outras coisas mais que necessita para a salvação do homem. É algo definitivo. Eu vou deixar alguns versículos aqui para você ver como Jesus ele mostra ele dando a vida pelas ovelhas, no que a morte dele fez. Aí você vai e confere. E também o famoso texto lá de Romanos 8, olha só o que o texto diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pessoal, eu vou ficando por aqui nessa explicação, mas você pode estar comprando aí o livro do John Piper, os 5 pontos, que você vai ter mais detalhes sobre as doutrinas. Tenho certeza que ele explora muito mais do que a gente consegue passar aqui no vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, eu convido você a assistir os outros 2 vídeos sobre a série aí. Estamos nessa série para falar dos 5 pontos. Então você volta aí atrás no canal, dá uma olhadinha no primeiro e no segundo, e você vai ter uma noção mais clara, né, do que são os 5 pontos do calvinismo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Tchau, tchau e tchau, tchau.